democrata por essência e que garante a fala de todos aqueles que estão inscritos. Senhores deputados, senhora deputada, telespectadores da TV Ali, ouvintes da Rádio Ali, trabalhadores da imprensa, quero fazer duas saudações especiais. Aos convidados para essa audiência e comemoração a este projeto que está dando certo, que é o projeto de Urucu. E em nome do deputado Antônio Medeiros e de todos os convidados, eu quero saudar, senhor presidente, uma pessoa que se confunde com essa história e o que seríamos de nós se não fossem aqueles que nos embalam a pesquisar, a sonhar, mas garantir que esses momentos se traduzam para a vida. E esses são os historiadores, os escritores, aqueles que buscam, que pesquisam. E eu quero saudar a professora historiadora Itelvina, que já tem, fique de pé, professora, que já tem algumas edições e que trata não só da história de Urucu, mas que trata da exploração e da prospecção de petróleo no Amazonas e na Amazônia. Professora, seja bem-vinda a essa casa. E quero saudar a todos os estudantes, na condição de presidente da Comissão de Educação da Escola Estadual Francisco Botinelli. Sejam bem-vindos a essa casa. Mas, senhor presidente, eu fui procurado, bem como o deputado Marco Antônio, encontrei o deputado Zé Ricardo, numa luta e num movimento que eu entendo que é justo. A defensoria que precisa estar presente nos municípios, que precisa estar presente na periferia de Manaus, para que nós possamos garantir, em última análise, o Estado democrático de direito, aquele cidadão que não tem acesso, muitas vezes, à justiça, que não tem condições de pagar um advogado, que muitas vezes é massacrado, é humilhado. Após a realização do concurso da defensoria, nós temos a garantia da contratação de 35 profissionais. Mas há um movimento por parte desses concursados, e me junto a essa luta, para que sejam nomeados não 35, mas sim 71. E que com isso, nós vamos garantir que o Estado do Amazonas saia na frente e que nós tenhamos a presença do defensor público em todas as comarcas do Estado do Amazonas, garantindo o equilíbrio e o papel fundamental da justiça, e que a gente garanta, principalmente para as pessoas que mais necessitam, a presença e a garantia da defesa, do equilíbrio e da vazão de sua voz. Mas não só isso, nós sabemos que muitas vezes arbitrariedade, injustiças são cometidas, e a presença do Estado se faz necessário. Se nós temos a presença do Ministério Público como guardião da Constituição, nós precisamos da presença do defensor para garantir que o equilíbrio, que a democracia, mas que os direitos individuais também se façam prevalecer em toda a sociedade amazonense. Esse é um assunto, senhor presidente, que eu queria trazer. Estou preparando o requerimento, quero pedir apoio de todos os parlamentares para fazer esse caminhamento ao governador Omar Aziz, que eu não tenho dúvida que será sensível com essa causa. A outra questão, senhor presidente, desde interesses não publicanos, não revelados, simplesmente o governo federal mudou o fuso horário na Amazônia. E nós sabemos que o fuso horário do Acre é o mesmo do Alto Juruá, que é o mesmo do Alto Solimões. E simplesmente por um ato, mudaram o fuso horário. O professor Itelvina, lá no Alto Solimões, diz o seguinte: mudaram o horário de Deus. Então as crianças, para chegar às 7 horas nas escolas, elas saem de casa às 6. Só que 6 horas em Tabatinga, em Benjamin, em Atalaia, em São Paulo, são 5 horas da manhã. E essas crianças padecem. Padecem também os comerciantes, padece a comunidade. Isso dizem, para adequar uma grade das redes de televisão. Mas o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, tem um PL 43/2013, que está caminhando no Senado da República, no sentido de garantir que o Estado do Acre e esses municípios do Amazonas tenham preservado esse fuso horário. Há um destaque solicitado pela senadora Vanessa Graziotin, aqui do nosso estado,
pedindo vista no projeto e argumentando que o texto afeta uma parte do Amazonas e uma parte considerável do nosso Estado, mas cuja população não foi consultada. Eu peço aqui dessa tribuna, e vamos entrar em contato com a assessoria da senadora Vanessa Graziotin, que ela tome o cuidado de ouvir os prefeitos, as lideranças, os vereadores, porque não dá tempo de ouvir todo mundo, e que reveja o seu posicionamento, e que essa casa possa encaminhar, senhor presidente, aos parlamentares da bancada do Amazonas, como aos demais parlamentares, nós que conhecemos essa realidade, o deputado Luiz Castro, que teve seu registro eleitoral primeiro, na condição de candidato no município de Envira, lá no Alto Juruá, e que precisamos rever essa situação. E precisamos unir esforços para garantir que aqueles amazonenses que estão naquela região possam ter o direito ao convívio. E, se isso não é suficiente, vamos nos remeter para a condição desses amazonenses, desse brasileiro. Imaginem vocês, que me ouvem, que me assistem nesse momento, se a partir de amanhã nós tivéssemos que conviver com o horário 1 hora a menos, como se fosse a determinada hora, que o nosso horário de trabalho das 7 horas tivesse que ser às 6 horas da manhã. Então, há que ter um mínimo de bom senso, um mínimo de comprometimento, porque as coisas não podem funcionar só pela lógica da macro, da distância, de quem não convive e não entende a realidade do que é este continente chamado Amazônia. E nós temos que respeitar a peculiaridade. E aqui, para concluir, senhor presidente, faço o questionamento: por que não perguntaram aos indígenas, aos ribeirinhos, aos caboclos, aos estudantes, aos homens e às mulheres do Alto Solimões e do Vale do Juruá, se deveria ou não mudar o fuso horário, a qual nasceram, se criaram e mantém preservada a cultura e esse pedaço de chão da floresta, que faz divisa com alguns países, como a Tríplice Fronteira e alguns estados, e que simplesmente contrariaram a vontade do povo. Faço essa manifestação, senhor presidente, com a certeza que Vossa Excelência, que é um democrata por essência, irá se juntar a todos aqueles que acreditam que é necessário fazer justiça e voltar o horário, que é o horário da natureza, e que esse povo dessas duas regiões clamam para que seja restabelecido. E era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Está extinto o pequeno expediente e comunico aos senhores deputados e senhoras deputadas que logo após a sessão especial homenagem à província petrolífera de Urucu, nós vamos iniciar a ordem do dia. Portanto, nós teremos votação no dia de hoje e, ao mesmo tempo, dou boas-vindas a todos os alunos da Escola Estadual Francisca Botinelli Cunha e Silva. É um SET, Escola de Tempo Integral, que fica localizada lá no bairro do Dom Pedro. E faço um convite ao professor da Escola Francisca Botinelli, senhor Elias Emanuel Abensur Santos, para que possa fazer o uso da palavra. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto. Bom dia a todos. Bom dia a todos os membros da casa, em especial ao presidente Josué Neto,